Tipo, ele fez exatamente o que é correto. Perde a partida, mas não perde a ética, entende? Acho que tem que ser assim que as pessoas têm que fazer. Seguinte, tava jogando o Frederico Gazel, mestre FIDE de Minas, contra José Antônio Neri, mestre nacional de Minas, que anda até meio sumido, engraçado, né? Tava jogando os dois. Era um campeonato pensado do batalhão da Polícia Militar em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Era uma etapa do Campeonato Mineiro. Eu tava jogando, se não me engano, a mesa ao lado ou muito próximo. Aí nesse momento crítico, eu tava em pé, vendo as partidas. Tipo, eu não sei se minha partida já tinha acabado ou se simplesmente eu tava em pé porque era a vez do meu adversário. Beleza. Aí, na hora que eu chego, por coincidência, eu chego para ver a partida do Gazel com o Neri, era até um final de dama e peça contra dama e peça. Ou era dama e duas peças, sei lá, tipo... Eu vou chutar aqui, tipo, dama, bispo e torre contra dama, cavalo e torre. E vários peões para cada lado. Era alguma coisa assim. Na hora que eu cheguei para ver a partida, eu falei, deixa eu ver se tá interessante a partida Gazel contra Neri. Na hora que eu chego, era a vez do Neri. Neri que tem história em Minas, né? Infelizmente, a maioria das histórias são meio ruins, mas, enfim. Na hora que eu chego para ver a partida, o Neri toca, acho que na dama. E na hora que ele toca na dama, tipo assim, foi coisa rápida. Foi tipo igual aqui o episódio aqui do peão, sabe? O Neri tocou na dama, tipo, e meio que levou um choque, né? Fez tipo assim, tocou. Porque se ele movesse com a dama, ele ia perder a partida forçada. Eu não lembro qual que era o golpe que ele ia levar. Aí ele tirou e ficou assim pensando, dando aquele migué, né? E na hora, o Gazel, tipo, olhou pra mim assim, tipo, né? Eu tava de espectador, né? O Gazel olhou e falou assim, tipo... A gente meio que teve uma comunicação mental. Tipo, é como se o Gazel tivesse falado pra mim. Será que ele vai tentar mexer com outra peça? E eu respondi mentalmente. Eu acho que vai. Aí eu fiquei só olhando, né? Aí eu fiquei só olhando assim, acho que eu até me afastei porque meu adversário já devia ter jogado e eu fiquei olhando de longe na minha mesa, que estava próximo. Aí eu fiquei só olhando e o Gazel lá de longe, lá da mesa dele, olhando pra mim, tipo assim, o Neri ainda não jogou, né? Tipo, ele vai tentar dar o migué de mover com outra peça. E a gente ter essa comunicação mental. Claro que isso é só uma brincadeira, não teve comunicação que eu não faço telepatia. Aí eu de longe olhando, eu nem tava prestando atenção na minha partida, eu tava só querendo ver o desfecho dessa situação. Aí o Neri tenta mover outra peça, sei lá, porque se ele movesse a dama ele perdia, ele moveu outra peça. Aí o Gazel parou o relógio, chamou o árbitro era o Júlio Lapertosa. Só que aí é complicado esse tipo de situação, porque é o seguinte... A gente entra numa situação que, primeiro, o árbitro ele teria que estar presente. Como o árbitro não é um ser onipresente, ele não vai conseguir estar em todas as mesas ao mesmo tempo. Talvez o árbitro estava resolvendo problema em outra mesa, não tinha como ele estar, tipo, sei lá, 30 mesas. O cara não vai estar em todas. Às vezes, sei lá, o cara está no banheiro e aí acontece esse problema, entende? Aí fica uma situação assim, que fica a palavra de um contra o outro. Aí o pessoal pode perguntar, mas e a testemunha? Por que não chamou o Molina? Se não me engano, o Gazel até falou, chama o Molina. Mas aí o Júlio já falou. Não, mas tipo, não pode ter testemunha numa situação dessa. Por quê? O Neri, por exemplo, poderia alegar, não, o Gazel e Molina são amigos. O Molina vai querer beneficiar o Gazel, entende? Poderia ter essa alegação, né? E aí... por conta disso, testemunha meio que não vale. Isso assim, eu tô falando... eu posso até estar falando alguma regra errada de arbitragem aqui. Mas até onde eu sei é assim que funciona, viu? Porque senão é muito simples, né? Tá jogando A contra o B. Aí tem um problema qualquer de arbitragem. Aí chama a testemunha C, que é amiga de A, ela vai querer beneficiar o A. Tipo, tô falando pessoas... de má índole, né? Por exemplo, se eu fosse má índole e me chamassem como testemunha, ia puxar a sardinha pro meu amigo, ia falar, não, eu vi lá e tocou pé, entendeu?
Mas, então por isso que esse negócio de testemunha numa situação, eu não sei como é que tá a regra hoje em dia, mas até onde eu sei continua sem valer. E aí no fim da história fica a palavra de um contra o outro, entendeu? A não ser que tivesse, sei lá, igual hoje em dia a gente tem câmera. Por exemplo, a câmera aqui que eu filmei talvez poderia ser uma prova, né? Se o meu adversário, entendeu? Que no caso não precisou, né? Porque, obviamente, a pessoa aqui fez o correto, entendeu? E aí, no fim da história, o que aconteceu? O Neri negou até a morte que tinha tocado na dama. Se não me engano, era a dama que perdia. Moveu, o Gazel ficou puto da vida. O árbitro não pôde fazer nada, não puderam chamar eu como testemunha, porque eu seria uma testemunha, vamos dizer assim, suspeita, né? Mas que fique claro, eu falaria a verdade de qualquer forma, né? Então, E aí ficou palavra de um contra o outro e mandou jogar a partida com o Neri movendo outra peça. E fazer o quê, né? E aí, para justiça do xadrez, o Gazel ganhou a partida. No final ainda teve falhinha do Neri, que o Gazel me contou. Tipo assim, eu não sei. Tipo assim, o Neri tentou dar aquele migué. Eu não sei se eu tinha tocado na peça. Aí o Gazel só respondeu assim: não, Neri, você sabe o que você fez. Não fica dando um de migué pra cima. Entendeu? Valeu, Tuco. Esse nick tem algum duplo sentido? Espero que não. Tuco, eu vou ler assim mesmo. Tuco Sequela. Acho que não tem duplo sentido. Se tem um duplo sentido, ninja aí, né? Valeu por se inscrever aí e comprar. Então esse foi um caso antigo lá que eu lembrei aqui por causa dessa questão de tocou, jogou. Mas que fique claro, é igual a frase aí que o Guilherme acabou de postar. Quando os homens são justos, as leis são... Não. Quando os homens são justos, as leis são inúteis. Quando corruptos são necessários. Na verdade, a frase não era bem assim, não era? Agora eu fiquei na dúvida. Mas, enfim, tipo assim... O ideal seria, nesse episódio que eu contei, o Neri ter tido hombridade e falar, não, tá bom, eu toquei na dama, vou mover a dama e perder a partida. É assim que uma pessoa correta faria, né? Mas não foi o que fez, né? Mas, bem, isso aí talvez seja o menor dos problemas do Neri no momento. Mas isso é um torneio antigo aí. Entendeu? Eu falo os nomes mesmo, que eu tô nem aí. Se quiser o Neri depois acha ruim comigo aí. Mas igual eu falei, ele tá com outros problemas aí pra resolver. Mas deixa eu ver se teve mais algum comentário aí sobre o assunto. O Sheridan que tá aí no chat até falou que lembra do assunto, né? E esse é um assunto que eu não esqueço, porque isso aí me marcou muito, né? Não pela partida em si do Gazel contra o Neri, né? Pelo exemplo, na verdade um mau exemplo, né? Eu falei, putz, se fosse comigo, o que eu teria que fazer? Bem, se eu tivesse tocado na peça, eu jogaria com ela e perderia a partida e dane-se. Se eu tivesse no caso do Gazel, rapaz, eu não sei o que eu ia fazer, eu não sei o que eu faria. Eu ia ter que respirar fundo ali, porque, mano, na boa, se o negócio desse acontece comigo hoje, a minha vontade, se o cara for maior de idade, é voar no pescoço dele. Mas talvez não seja a atitude mais correta. Sei lá, dá só um no meio do nariz, entre o nariz e a boca aqui, ó, exatamente aqui no bigodinho, só um no meio assim. Mas talvez não seja a atitude mais correta, né? Dar um direto aí de direita, bem no focinho da pessoa, né? Tô falando, talvez o calor do momento seria o que eu faria hoje em dia, se fosse maior de idade, né? Do sexo masculino, né? Agora, se for criança, eu ia tentar só falar, ô cidadão, aprende a ser decente aí, né? Você é jovem, ainda tem conserto. Não, mas então... Não, mas isso eu tô contando uma história passada aqui, não tem nada a ver com o episódio aqui, viu? Senão o pessoal vai pensar,
O episódio aqui, o Jair, né? O Jair tocou na peça e teve hombridade de tomar a peça. Entendeu? No caso, ele tomou o peão. Ele esqueceu da dama. Aí, ó, ele teve hombridade, entendeu? Ele preferiu perder a peça, mas fazer o que é correto. É assim que tem que ser. A pessoa tem que ter culhões, entendeu? Tipo, ele fez exatamente o que é correto. Perde a partida, mas não perde a ética, entende? Acho que tem que ser assim que as pessoas têm que fazer. Entende? É melhor ser... O que é uma partida de xadrez comparado com seus valores, entende? Ele fez o correto. Perde a partida e tal. Eu até achei que ele fosse abandonar, mas tudo bem, né? É assim que tem que ser, velho. Eu acho. Então eu contei esse episódio antigo, que não aconteceu, não foi comigo, apesar de que eu estava envolvido, porque eu era testemunha, né? Mas enfim, vamos seguir o torneio.